A Bíblia está dizendo que Jesus é um sumo, e nós não temos ele na terra, nós temos ele aonde? No céu. Nós temos no céu um sumo sacerdote que está o quê? Assentado à destra do trono da majestade. Versículo 2. Ministro santuário e verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, do qual o Senhor fundou e não. Você passou a vida inteira achando que Moisés que construiu. Ministro do verdadeiro. Então você está falando que existe no céu que é verdadeiro? É porque o da terra é o quê? Pode falar isso, não. Para isso mesmo. Não é? Ele está falando, existe um no céu que é verdadeiro. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, do qual o Senhor fundou e não. Então, quem construiu o primeiro tabernáculo foi o Senhor. Na onde? No mundo que nós chamamos de invisível. E agora ele disse para Moisés: constrói um também para mim. Quem está conseguindo pegar? Glória a Deus. E agora está conseguindo pegar a aula. A revelação está aqui desde o início. Eu estou falando que existem dois mundos, um invisível e outro visível. Moisés, constrói para mim um tabernáculo no mundo visível. Mas eu vou te mostrar o modelo original. Tudo que você fizer vai ser apenas uma cópia. Você queria conhecer o tabernáculo de Moisés? Você acha lindo quando você entra na história? Quando você vê lá as novelas da Record? Vai falar que você não assiste? Você não acha bonito quando você vê? Você tem vontade? Você queria ter conhecido o tabernáculo? Sim? É sincero, ela falou sim, queria ter conhecido. Pode falar uma coisa? Você vai conhecer o verdadeiro. Glória a Deus. E tem um sumo sacerdote que não é dessa terra, mas é do céu. Amém? Amém. 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. E havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Está dizendo assim: todo sacerdote oferece para Deus dons e sacrifícios. Jesus, se estivesse na terra, se ele fosse desse mundo e não fosse primeiro do céu, nem sacerdote ele seria, porque o sacerdote tinha que vir com a linhagem sacerdotal da tribo de Levi, da linhagem de Arão, e Jesus era da tribo de Judá. Você não fala que ele é o seu leão da tribo de Judá, aquele que venceu? Então ele não poderia ser sacerdote, e ele não tinha o que oferecer, porque todos os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios de animal. Como ele não tinha o que oferecer, ele ofereceu a própria vida, em que eu falo. Oh, aleluia. Por isso que Deus diz: olha, entrando ele oferecendo de uma vez por todas, ele se ofereceu a si mesmo. Por isso não precisamos mais sacrificar animais, porque Cristo é o nosso sacrifício. Glória a Deus. Ora, 5. Os quais servem de exemplo. E é o que, irmãos? Sombra. Tudo que existe no mundo invisível faz uma sombra no mundo visível. Tá? Tudo que existe lá no céu faz uma sombra aqui na terra. Então está dizendo que o tabernáculo de Moisés era só uma sombra, que o verdadeiro está no céu. São sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Deus pegou Moisés no monte, aquele que nós falamos sobre ele, o Sinai. E Deus pegou Moisés, levou na revelação e mostrou para ele o original. Você está vendo, Moisés? Está contemplando, Moisés? Você está vendo que é uma área tridimensional, que eu chamo de Ato Santo e Santo dos Santos? Você está vendo os elementos que tem aí? Você está vendo essa cerca? Você está vendo tudo que existe? Faça para mim uma cópia. Oh, glória. Quem consegue entender? Amém. Então tudo aquilo que Moisés fez é uma Cópia. Êxodo 25, 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte.
Está vendo? Preste atenção, Moisés. Fique atento que se faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Bom, volta um pouquinho aí, ó, no versículo 31. O que diz aí? Isso. 31. Você está no 40, volta no 31. E sobre a mesa. Opa! Também farás a castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas cobras, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Olha que coisa linda. Faz para mim, Moisés, um castiçal. Leia o 32, Deus. E dos seus lados sairão 6 canas. Ó, é para sair 6 canas. Do lado. 3 de um lado, 3 do outro. E aí, gente? 3 canas do castiçal de um lado dele, 3 canas do castiçal do outro lado dele. Sim, pode ler. Numa cana haverá 3 copos. E uma cana haverá o quê? Numa cana haverá 3 copos. Copos. Aqui, ó, onde quer colocar o azeite para acender. Pode ler, pode ler. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Ó, é cheio de detalhe. É para ter uns olzinhos assim, ó, de amêndoas. Pode falar, pode ler. A modo de amêndoas. É uma maçã e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã. Pode ler. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. Sim, pode ler. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele. E ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. E ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. Pode ler. As 2 maçãs e as suas canas serão o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida. Tudo será de uma só? Peça. Não podia ter emenda. Então, se eu for pedir para fazer uma réplica disso aqui, aí o senador vai fazer outra emenda, sim ou não? Cheio de solda. Deus está falando que tem que fazer o que não tem solda. É uma peça só, sem emenda. Sabe por quê? O Espírito Santo é um só, mas se manifesta de 7 formas diferentes. Amém? O Espírito Santo é um só na sua vida, mas se manifesta de 7 formas diferentes. Abre Isaías 11:2. Isaías 11:2. Vocês vão ficar bons de vida. Isaías 11:2. Lê rapidinho, quem achar. Porá sobre ele o Espírito do Senhor. Ó, e porá sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O que mais? O Espírito de sabedoria. Sabedoria. 2. O Espírito de entendimento. O Espírito de entendimento. 3. O Espírito de conselho. Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. Espírito de conhecimento. 6. E o outro. Espírito de... Não parece que é 7 espíritos? Sim ou não? Parece que é 7 espíritos, mas não é 7 espíritos. É um espírito com 7 manifestações. Ele se manifesta sobre a tua vida como conselho. Diz amém. Ele se manifesta sobre a tua vida como temor, como sabedoria, como fortaleza. Ele se manifesta de diversas formas na sua vida. Se eu pedisse para olhar para a vida de Sansão, qual a manifestação do Espírito estava sobre ele? De fortaleza, de força. Se eu falasse de Salomão, qual a manifestação do Espírito sobre ele? De sabedoria. Mas se eu dissesse para Jesus, ele tinha as 7 manifestações do Espírito. Glória a Deus. Esse texto de Isaías fala do Cristo, que ele teria as 7 manifestações do Espírito.
E diz que esse candelabro tinha que ser feito. Amém? Amém. Você consegue enxergar ele no céu? Vou te dar um versículo, Apocalipse 1,4. Pode lá. Apocalipse 1,4. Rapidinho. Quem achou pode ler. Quando as 7 igrejas que estão na Ásia trazem e passam por da parte daquele que era e a luz está 7 espíritos que estão diante do Senhor. E dos 7 espíritos que estão diante, parece que o céu é muito esquisito, que tem lá 7 espíritos que assistem diante de Deus. Mas ele estava querendo dizer para nós a revelação que ele teve em Apocalipse, lá quando ele foi arrebatado, foi levado ao céu, é que ele viu um espírito que se manifesta de 7 formas diferentes. E ele coloca como 7 espíritos de Deus, mas é um espírito só, que se manifesta de 7 formas diferentes. Vai aí para capítulo 4, versículo 5. Passa uma página aí. Apocalipse 4, 5. Quem achou pode ler. Do trono sai de lâmpadas, vozes e trovões. E diante do trono há 7 tochas de fogo. 7 lâmpadas, 7 tochas. É o quê? Que são os 7 Espíritos de Deus. Que são 7. Espíritos de Deus. Irmãos, a igreja neopentecostal gosta muito dos símbolos. Nós somos assim, apegados aos símbolos. E lá no Camboriú tinha uns bonitos, não era assim, uns castiçal assim, não? Se for falar de bem, só dá um presente. Aquele bonitão assim, estou falando de R$1.000. E nós gostamos, mas muita gente coloca em cima da mesa e não sabe nem o que significa. Vai se entender? Não significa que era simplesmente uma peça de ouro, feita de uma só peça que não podia ter emenda, mas está querendo dizer que assim é o Espírito Santo, sem emenda, perfeito, de ouro, precioso, e que se manifesta de 7 formas. E aí o texto diz: olha, as 7 lâmpadas de fogo, nos quais são os 7 Espíritos de Deus. E agora você já sabe o que é: um só Espírito que manifesta de 7 formas diferentes. Vai para o próximo capítulo, capítulo 5, versículo 6. Quem achou meus ler? 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Entenda, ele tinha 7 chifres, que são 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Tem algumas revistas que tentam ilustrar Apocalipse. Aí eles desenham um homem. Amém? Aí faz nele 7 chifres. Coloca na testa assim. E coloca nele 7 olhos. Pensa que figura feia. Tem algumas revistinhas assim. Só que olha o que o texto quer dizer. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus, enviados à terra. Eu tenho aqui um hidrocor. Quantos? 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 Junto tem 4 hidrocor. Quem já consegue entender? Amém. Não é que ele tem 7 chifres na cabeça, é que ele está no trono segurando o castiçal. Ele tem 7 lâmpadas, 7 chifres, que são os 7 olhos, que é também os 7 Espíritos de Deus.